Essa época do ano, muita gente já, né, e as bancas todas, enfim. Eu acredito que hoje nós não tenhamos tantas pessoas, mas... Tá gravando, viu, gente? Bom dia, Cláudia, Larissa. Bom, gente, então vamos dar início à nossa quarta roda fora do eixo, né? Nós estamos terminando esse ciclo de rodas nesse formato aí diferente, que particularmente eu achei riquíssimo, né? De discussão dos nossos trabalhos, dos nossos impasses, das nossas questões, né? Então, fechando aí esse ciclo hoje, o Marcelo, nosso querido colega aí que nos brindou com essas questões, né? Que são de nós, acho que do interesse de todos, né? E queria fazer um comentário em relação a isso, porque nós deixamos muito aberto, né? Um formato que nós estamos pesquisando na medida que está acontecendo, vamos dizer assim, né? E como as quatro rodas, com as suas grandes diferenças de questionamentos, né, de perguntas, de inserções de pesquisa mesmo, tá? Elas acabaram, né, de uma certa maneira, se articulando numa questão do fazer do psicanalista nesses espaços outros, né? Eu achei isso bem interessante, porque isso não tinha sido colocado no início, né? Então, enfim. E aí, então, vamos começar essa roda. Eu tenho muitas questões ótimas, mas se alguém quiser começar, o Marcelo podia falar um pouco, né? Eu achei que o texto está muito interessante, porque está muito claro, a gente não consegue, digamos assim, escutar pela palavra escrita o teu questionamento, né? Mas acho que podia comentar um pouco mais. O que vocês acham? Marcelo comenta mais um pouco dessa questão e a gente segue. Bem, gente, eu agradeço muito a presença de todo mundo. É ótimo compartilhar o trabalho que a gente tem feito. Não necessariamente vou fazer algo... Já está escrito, então vocês já leram e a gente pode conversar sobre o que está lá. Só uma epígrafe no sentido de dizer que vocês sabem bem que a minha seara dos últimos 10 anos, mais ou menos, ou 12 anos, vem sendo trazer a clínica, a orientação clínica para esse trabalho que a gente faz de intervenção na educação. Lembrando que é algo que eu tenho me interrogado, o alcance do discurso analítico nos efeitos sociais, nas intervenções de ordem social. É algo que eu tinha bastante, digamos, bastante positividade em relação a isso. Eu estava muito cônscio de que a gente poderia criar os efeitos de discurso analítico ao longo dessa trajetória. Minha aposta era que sim, mas eu vejo claramente os limites que isso vem nos interpondo. E eu posso dizer que ali entre 2014 e 2018, 2019, a gente teve um fértil momento no LEPS Minas de intervenção na cidade, de intervenção nos espaços educativos de maneira geral, com uma equipe mais vasta e muito entusiasmada em fazer esse discurso analítico, alcançar esses ambientes. E a pandemia e mais o próprio declínio, as próprias interrogações sobre os efeitos disso, porque em determinado momento, numa determinada intervenção em uma escola, eu vi que a gente estava mais colaborando para que o Estado não necessariamente melhorasse aquele ambiente do que propriamente fazendo as pessoas se responsabilizarem por algo naquele ambiente propriamente, né, o que eu chamo do deslocamento do sintoma naquele ambiente, estava mais colaborando para o Estado se isentar da responsabilidade do que propriamente a gente estava alcançando algo que fizesse com que essas pessoas politicamente reivindicassem do Estado uma mudança na própria instituição. Então, eu estava com receio do discurso analítico aí, corroborando para um certo discurso do mestre do Estado. Mas, enfim, tirando essas questões que aí a gente foi parar para acertar, para discutir isso com a equipe, veio a pandemia, e a pandemia realmente deu um descenso nesse tipo de intervenção. Vocês sabem bem porque eu escrevi um artigo, um capítulo de livro,
que é para o GT, que foi organizado pelo Rinaldo e pela Rose, justamente sobre como a gente fazemos essas intervenções. Quer dizer, nós recebemos a demanda, o LEPS Minas recebe a demanda, a gente cria uma equipe, vai escutar essa demanda a partir de quem a fez, dos diretores de escola, dos centros socioeducativos, etc. A gente vai qualificar um pouco essa demanda, porque a gente parte do princípio que a demanda é intransitiva, não tem objeto, né? Aquilo que se pede não é necessariamente aquilo que se demanda. Então, nós vamos fazer esse movimento acontecer, vamos entender isso um pouco, para a gente ofertar espaços de fala, coletivos ou individuais, para que a gente tenha a chance de intervindo, e aí é o trabalho da palavra, né? A gente está trabalhando com a ideia do sujeito, a estrutura do sujeito, o estatuto do sujeito da psicanálise, que é o sujeito do equívoco da linguagem, né? Aquele que provoca lapsus, xiste, falha discursiva, etc. Nós vamos as relíquias inestimáveis, né, que o Freud traz, né, no texto dele da arqueologia. Então, nesse sentido, a gente vai tentar intervir para o sujeito poder, com essa palavra, com essa produção de um equívoco, apontar para alguma verdade que não estava posta na cena e que ela vem à cena, e isso permite com que o sujeito desloque o sintoma dele, ou faça, ou os sujeitos, ou a instituição, ou quem quer que seja, faça esse movimento acontecer. Bem, é muito raro, essas coisas são sempre capilares, elas não são faraônicas, né? Essas mudanças não são faraônicas, são capilares, mas, essencialmente, o nosso foco é, essencialmente, esse sujeito, realmente, esse sujeito do equívoco, que vai fazer alguma operação, alguma coisa que a gente chama de retificação subjetiva, a retificação do sujeito com as relações, com a realidade, né? Com o real da realidade. Então, assim, essa retificação é fundamental para a gente alcançar o tom clínico da nossa intervenção. Porque eu vejo que muitos de nós, né, e não só nós aqui, mas muitos dos psicanalistas, de uma maneira geral, trabalham com essa... digamos que eu tenho percebido, e talvez eu esteja enganado, mas eu tenho percebido que a gente mais doura a pílula das nossas intervenções do que propriamente ela tem efeito de discurso analítico. Mais a gente substancia, floreia, ou recobre, ou entusiasma-se, ou qualquer coisa, mas mais do ponto de vista ideológico do que efetivo. E é isso que venho interrogando. Eu propus aqui para nós, essencialmente, uma vinheta clínica, na verdade, um estudo que já estava mais preliminar, que eu condensei, porque alguns ainda não sabem, eu me tornei professor titular em setembro desse ano. Então, isso fez com que eu fizesse uma espécie de revisão das teses que eu venho desenvolvendo ao longo desse período, e eu fiz um compilado em que eu trabalhei melhor esse caso, que eu já havia trabalhado em outros lugares. Aí eu trouxe esse caso com mais substância, porque, além do próprio caso, eu acho que o caso é a nossa riqueza, né? Assim, caso clínico é a nossa ferramenta de trabalho, propriamente, né? E aí eu trouxe esse caso clínico muito rapidamente, mais do que um caso clínico só da socioeducação, não é essa a intenção, é mais a ideia de trazer como a gente opera no circuito social. E esse caso clínico, eu trouxe trabalhando, no caso, por serem adolescentes, né, ou por trabalhar na socioeducação com adolescente, eu vou interrogar a própria clínica do adolescente, ou a própria clínica social do adolescente, que, na verdade, não demanda cura, demanda formalização do sintoma, e isso eu acho que é outro viés que pode ser novo para nós aqui, no sentido de o adolescente demanda a formalização do sintoma e não a cura dele, e talvez a gente entrar com o nosso furor curandis, né, como o Freud falava do Ferenczi, assim, se a gente entrar com o nosso furor curandis, parece que a gente pode, na verdade, propiciar a passagem ao ato, os estados mais... enfim, a dramática maior na clínica do adolescente. E é isso. Eu vou, de certa forma, encerrar esse aspecto dizendo da possibilidade desse deslocamento do sintoma, ou dessa retificação do sujeito com o real, que talvez seja o nosso maior intento.
dizer uma notícia para vocês, que as coisas meio que paralisaram nesse período. Eu estava mais trabalhando com a supervisão dos casos clínicos na socioeducação, que é o que eu estava fazendo, junto com as equipes, os técnicos da socioeducação, e agora a gente foi chamado para uma demanda bastante interessante. Eu nunca tive no Centro Socioeducativo Feminino, aqui de Belo Horizonte. Eu fui chamado, por quê? Porque está acontecendo uma coisa super contemporânea, que é, nesse centro socioeducativo feminino, que é só um, porque as meninas praticam menos atos infracionais do que os meninos, nesse centro socioeducativo, o Estado resolveu reunir as meninas, autoras de atos infracionais, mas também os trans, sejam elas transmeninos ou transmeninas, assim, para todo mundo, ou seja, o resíduo da socioeducação está lá dentro, no sentido de aquilo que não cabe nas outras vai para dentro desse centro socioeducativo. E aí foi muito interessante, porque uma menina trans, ou seja, um menino que está se transformando em menina, estuprou uma menina dentro do centro socioeducativo. Ou seja, isso causou um estupor, porque é uma menina estuprando uma menina. Mas nós estamos lidando com adolescente, com essas ingerências, ou a formalização do sintoma que não se deu propriamente ainda a contento. Então, é isso, quer dizer, o que está acontecendo ali que faz com que uma menina estupre uma menina, nesse sentido, né? Ele a estuprou na condição de menino, mas é uma menina trans. Quer dizer, isso tudo, lógico, o Real abriu um poço aberto. Imagina os educadores que estão dentro dos... Né, porque tem a escola dentro do centro socioeducativo. Então, imagina os educadores que estão dando aula para aqueles meninos trans, meninas trans, as meninas... Enfim, é isso. Então, nós vamos fazer esse trabalho em 2023. Eu estou entusiasmado com ele. Obrigado, gente. Marcelo, obrigada. Vai ser um desafio, hein? Bacana. Um trabalho aí, né? Enfim... então, vou começar, assim, botando os questionamentos, né? Eu acho que você traz algo que para nós é muito rico, que eu acho que para todos que estamos nesse meandro da psicanálise e educação, quer dizer, como intervir, né? Como ter efeitos dessa intervenção, que é uma intervenção que tem muitos limites, né? E eu acho que o Marcelo traz essa questão dos nossos limites, ou seja, o escopo da transferência não é igual, né? A temporalidade das intervenções não é igual. Então, como que a gente pode manter algo aí de específico da psicanálise, né? Nesse contexto que é tão diferenciado? E eu acho que essa é uma pergunta mesmo, porque, por exemplo, no nosso caso, no meu caso de pesquisa da Luciana, que as intervenções são menos constantes ainda, a gente às vezes vai 4 vezes ou 5 vezes, né? É um escopo de tempo bastante limitado, né? E o outro aspecto que você traz, que eu acho que é muito interessante, é que quando a gente entra numa instituição, seja socioeducativa, seja na escola, você acaba, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma voz dissonante, diferenciada lá dentro, você também, de alguma medida, está identificado com aquela instituição, né? Os adolescentes, as crianças que vão te escutar, estão, de alguma maneira, fazendo uma correlação de você enquanto um adulto, assim como a coordenação, o grupo pedagógico, etc. e tal, mesmo que com diferenças. Então, como trabalhar nesses limites que são tão nítidos, né? Eu diria que talvez eles venham à frente do que outras questões. Eu me coloco também, porque eu acho que isso muda muito o nosso escopo clínico, né? Eu concordo com você, eu também continuo usando essa palavra clínica, tá? Mas ela tem uma conotação muito diferenciada, né? Muito diferenciada. Então, era um pouco nesse sentido, né? Como pensar, né, a clínica ainda com esses tantos limites, né? Cris, responda ou gira a conversa? Não sei como vocês organizam.
Alguém quer falar? Vocês querem falar? Eu teria também uma questão, assim, se Marcelo pudesse comentar. Na verdade, eu acho que acaba afetando todo mundo minha questão, mas não sei se ela vai ser tão pertinente para vocês quanto é para mim, né? Que é quando eu fico, às vezes, me perguntando muito quando a demanda, assim, por quando a demanda chega ao psicanalista, sabe? Também, porque eu e Libéria estamos muito às voltas com a questão da educação especial, né? E a gente acaba... E Rinaldo, né, também, assim, tem outras pessoas, acho que aqui no grupo. E eu sempre fico me perguntando, porque, por exemplo, na nossa faculdade, a gente tem pessoas que operam com discursos mais variados, né? Então, não necessariamente, quando a demanda chega, ela chega porque a gente trabalha com psicanálise, né, Libéria? Mas é o lugar que a gente responde. Mas aí, a partir também da leitura do escrito do Marcelo, eu fiquei lembrando muito de uma questão que um psicanalista aqui de Belo Horizonte, que é o Múcio Greco, ele falava muito na questão mais do atendimento a psicóticos, por exemplo, né? Em serviços alternativos, ele falava muito assim, dessa relação da psicanálise com o último caso. Assim, às vezes, quando tem um esgotamento, né? Quando já se tentou várias alternativas, aí, às vezes, faz o endereçamento, né, da demanda da psicanálise. Mas não necessariamente é isso também, a gente sabe, né? Por exemplo, na questão da clínica do autismo, e mesmo na abordagem no campo da educação, muitas vezes o psicanalista é acionado, não porque chegou também ao limite, né? Aí eu fiquei muitas voltas com isso, né? E queria escutar, assim, como vocês pensam, o Marcelo, né, em especial, mas outras pessoas também quiserem comentar. Obrigada, Mônica. Vamos passar para o Rinaldo, então? Oi. Bom, a Mônica antecipou um pouco também o espírito da questão que ia colocar, que também com relação à demanda, o Marcelo estava dizendo disso, de que somos demandados, né? E tem sempre para mim uma dúvida aí de como organizar ou de como se posicionar frente a uma demanda que não nasce de né? E que não se elabora coletivamente. Quer dizer, uma demanda nunca é coletiva, que pode haver um consenso coletivo, uma assembleia, uma discussão, né? Mas a demanda não é coletiva. E muitas vezes a gente já lida de cara com o fato de que a demanda veio de uns e não aceita, não acolhida pelos outros, né? Em geral, aqueles outros com quem a gente vai trabalhar ou são entendidos como objeto da nossa ação. Então, só para pôr um pouco, porque eu acho que a experiência que o Marcelo nos trouxe também em outros exemplos, mas nesse em particular, do Pedro e do Paulo, tem impactos sobre o tipo, a modalização da transferência no trabalho, né? Porque a demanda é o primeiro passo para o estabelecimento da transferência, né? Então, de incluir esse dado aí para a gente poder pensar junto também um pouquinho. Quer falar, Lu? E daí a gente passa a palavra para o Marcelo? Deixa eu falar, sim, que eu vou falar alguma coisa nessa linha da demanda também. Gostei muito, Marcelo, muito bom a gente poder trazer, assim, ter um caso, né? Porque fica muito vivo, muito próximo mesmo do trabalho. Enfim, eu fiquei pensando, né, como que algumas vezes a nossa intervenção ela nem vem de uma demanda, né? Assim, quando a gente vai à escola, é muito mais uma oferta de escuta que a gente faz, né? É muito mais uma aposta, né, na construção e na possibilidade de alguma demanda de vir, né? Então, às vezes, nem tem a demanda, né? Fiquei pensando nisso. Fiquei lembrando do livro aí que a Andréa Guerra vai publicar essa semana, que não tive ainda contato, né, mas que é da história do sujeito suspeito, ou suspeito suposto, né, não sei. Que é isso, a gente chega um pouco como alguém ali que muitas vezes, né,
é muito mais um suspeito. Eu tinha até na nossa pesquisa alguém que falava que a gente era espiona, né, que estava na escola. Então, é muito mais isso, né? Então, eu gostei muito dessa ideia da aposta, né, que eu acho que está colocada aí no caso que você trouxe, né, porque eu acho que é com isso que a gente trabalha muitas vezes, né? E na aposta nesse sujeito aí que muitas vezes o adolescente, né, não é o primeiro com o qual a gente faz contato, né? Então, tem uma aposta. E fiquei também lembrando de uma situação que essa semana uma aluna que estava na escola me trouxe, né, que foi um aluno que fez o desenho de uma arma, mostrou para ela e falou, e aí, gostou da minha arma? Né? E ela é professora, está começando a estudar psicanálise agora e tal, mas ela, muito sensível, ela falou, gostei, está muito bem desenhada. Né, assim, mas, enfim, ela percebeu que tinha ali uma armadilha, né, colocada e o endereçamento. Enfim, para começar, acho que é isso, mas tem mais coisa. Obrigada, Lu. Libéria quer falar? O Marcelo, coitado, já estamos com tantas pessoas, mas... Não só nem nenhuma questão, assim, mais um comentário, né? Agradecer o Marcelo, eu acompanho esse Marcelo mais pertinho ali na PAI, né, há algum tempo, mas, claro, né, que você traz uma atuação da psicanálise também fora do setting analítico, né, possibilidade da psicanálise em outros espaços, mas, ao mesmo tempo, a gente, nesse âmbito da psicanálise e educação, muitos de nós trabalhamos em cursos que são ligados à educação, né, e não cursos ligados à psicologia ou à psicanálise. Eu fiquei pensando assim, os efeitos dessas pesquisas como material para o nosso trabalho de formação de professores. Eu fico pensando o que uma intervenção como essa, com esses dois garotos, com tudo isso do campo da psicanálise que nos apresenta, pelo menos para discussão, o que ela ensina ao campo da educação, o que é disso que a gente transmite para os futuros educadores que estão nas universidades que a gente trabalha. Nós somos professores de uma disciplina obrigatória de 12 licenciaturas que se chama Psicologia da Educação, né? O que disso pode ser transmitido para um educador, ou em formação, ou até em serviço, né? E penso que agora a gente tem uma pergunta nova em relação a isso também. Agora a gente pode perguntar o que isso ensina para o psicólogo educacional, porque a partir da lei de 2019, as escolas têm que ter todas um psicólogo lá dentro com assistente social. Aqui na rede municipal de Belo Horizonte, nós vamos começar uma intervenção, não uma intervenção, mas um trabalho que a secretária de Educação está demandando a PAI, mais um, com relação a uma assessoria para esses psicólogos e psicólogas que estão agora em todas as escolas da rede municipal, com formações variadíssimas, com olhares completamente diversificados, né? Então, assim, e esse grupo que ela está chamando, que é coordenado, inclusive, pela Cristiane Grillo, que é uma psicanalista da cidade, que lida com adolescentes também, o que levar, né, para esse trabalho com esses psicólogos de formações, pontos de vista teóricos variadíssimos e atuações variadíssimas para esse trabalho dentro da escola. Então, aí eu pergunto, o que essas intervenções que você faz, que mostra, a gente faz, né, que mostra esse setting analítico de uma perspectiva, o que elas ensinam para a formação das pessoas, e o que elas ensinam também agora para esse trabalho com psicólogos que vão atuar dentro da escola de repente, né, como uma lei a partir de 2019. Fiz essa formulação agora aqui, mas eu acho que deu para perceber, eu acho que eu estou tocando. Então, vamos passar a palavra para o Marcelo. Deixa eu só fazer um comentário, sabe? A gente escutando vocês aí de Minas, e de São Paulo, às vezes, também, dá uma certa invejinha aqui da galera do Rio. A Luciana está rindo, mas porque olha como vocês têm um certo trânsito com a questão, com a instituição pública. No Rio não é bem assim, não, tá?
assim, a prefeitura municipal, não é assim, né? Não chega na universidade desse jeito como chega para vocês, né? Não sei a Lu, mas, quer dizer, eu sei, eu e a Lu é a mesma coisa, não tem essa ponte, né? Quase como se vocês já tivessem construído uma certa ponte ali na cidade, nesses lugares de intervenção. Cris, Aqui além disso mesmo, de ter essa ponte, ainda te conto que a secretária de Educação é nossa colega da FAI, professora da é muito universidade. diferente aqui, gente, é outra coisa. E ela citou psicanálise, né, na reunião, Libério, isso chama atenção. Ela fez uma referência, sabe, à psicanálise específica, que a gente achou bem legal, assim. E não é comum também, né, acontecer. Aqui é muito diferente. Na nossa equipe, nós temos uma colega que é do município de Cantagalo, um município muito pequenininho no interior do Rio de Janeiro, né? A diferença de acolhimento do nosso trabalho lá e aqui no Rio é uma coisa, assim, indescritível. Mas, enfim, esses são os bastidores aqui. Vamos lá, Marcelo. A gente tem que estar desconfiada sempre, né, Cristiano, então? Exatamente. Eu acho, gente, que, na verdade, desde muitos anos, a gente já vem fazendo esse trabalho aqui, antes de mim, outras pessoas, de fazer a educação, a psicanálise e a política. No nosso caso, psicanálise, educação e política. Nós estamos dentro da política pública, eu estou dentro do TJ, a gente está dentro do Secretaria do Estado para fazer intervenção mesmo, e a gente participa, não só faz a intervenção pontual, a gente participa da política pública, da decisão da política. Isso eu acho que para mim, a psicanálise só vai sobreviver se ela realmente entender que ela tem que fazer parte da política, não no sentido de coadunar a política ou ser cordata, qualquer coisa. Ela precisa participar, inclusive, para ser essa escuta clínica da própria política, de fazer o tempo todo o senão da história. Sabe, aquela coisa de que você... Por exemplo, nós estamos fazendo um evento de lançamento dos livros que a gente faz ao longo do ano na Socioeducação, lá no TJ. O TJ arma aquela mesa do direito, sabe? Aquela mesa do desembargador, do não sei quem, da pessoa do Estado, blá, 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 aquela mesa enorme. Aí a gente chega e fala assim, mas onde está o adolescente? Aí todo mundo... Não, ele não conseguiria ficar à vontade aqui, etc. Mas nós somos essa ouvidoria, né? Esse ferro de dentista ali naquela hora que vai fazer Mas onde está o adolescente? Esse evento é para a adolescência, onde ela está? Porque é só os significantes mestres, assim, enfim. Então é isso, trabalhar na política, fazer a ouvidoria dela e ser respeitado por isso, porque é justamente por a gente fazer esse movimento de contradiscurso que eles conseguem entender que uma verdade sai nesse contradiscurso a partir das ações. Então, a maioria das vezes a gente erra, a maioria das vezes não dá certo, enfim, o Estado a gente sabe como é pesado e como a gente está perdendo território em relação a isso, mas a gente tem um assento, uma escuta e enfim. Lembrar aqui, né, Lu, assim, da arma, talvez a nossa ação seria assim, nossa, bonito o seu desenho da arma, gostaria de saber se você consegue fazer um desenho do desarmamento. Desarmar. Eu queria saber se você é capaz de fazer um desenho do desarmar. Na verdade, gente, o que eu acho que a gente, em termos de demanda e tudo que a gente está colocando aqui, o trabalho nosso é de surpreender. Assim, um analista que não surpreende, ele não opera. Ele precisa trazer aquele ponto de equívoco, e esse equívoco ter feito surpresa na fala do sujeito. E isso vale para as demandas, inclusive. Veja no caso Pedro e Paulo, isso é muito claro. A demanda foi feita pela instituição. A instituição nos faz a demanda. Não é a demanda do sujeito. Para transformar em demanda do sujeito, você tem que operar na instituição, verificar isso que está posto, a demanda da instituição, surpreender lá dentro. Porque quando eu viro e falo, gente, vamos dar liderança para Pedro e Paulo, isso não se espera. Não se espera isso. E isso faz com que Pedro e Paulo se enganchem na transferência comigo, porque eu permiti que o efeito surpresa fosse dado naquele momento. Então, eu não peguei a demanda e representei a instituição. Eu não fui lá para representá-la.
Eu fui lá para desconstruí-la, para permitir que outra coisa se desse, porque quando eu passo a transferência para Pedro e Paulo, e toda o grupo que eles comandavam se sentem ali pertencentes, né, eu permito que essa transferência seja estabelecida, ainda que eu tenha voo cego. Eu não estava sabendo, eu não estava com clareza se aquela transferência tinha sido estabelecida com Pedro. Com Paulo, sim, eu estava vendo que Paulo estava ali, ele era muito entusiasmado em trazer algo para o trabalho, coletivamente, etc., mas o outro não. E aí eu estava às cegas, até que aconteceu a relíquia inestimável, né? Até que veio a relíquia inestimável. Nessa hora que eu vi que ele estava no trabalho. Mas é um voo cego. Agora, o tempo todo, esse efeito de ato, e eu acho que a gente precisa dominar isso, quer dizer, o que é o ato analítico, no sentido de intervir para fazer corte, não necessariamente para explicar, para moralizadamente dizer qualquer coisa, a gente sabe bem disso, mas esse efeito de corte ele precisa ser precisa ser trazido para o circuito. E muitas vezes a gente é engolido pelo próprio circuito, né? Então, no meu modo de entender, Rinaldo, a Lu e a própria Mônica que pergunta isso realmente, assim, como essa demanda chega à psicanálise, é óbvio que ela chega na psicanálise como a gente imagina que chega. A demanda vem pelos coordenadores, ou para um professor, ou para alguém que lidera a socioeducação, enfim, vem dessa demanda, a gente vai tentar qualificá-la para a gente poder chegar na base dos sujeitos. E, claro, gente, o sujeito não nos demanda. O sujeito não está lá nos demandando. Então, a gente precisa fazer uma operação que tracione isso, que inverta a demanda. Eu falo isso em O Nome Atual do Mal-Estar Docente, Rinaldo falou isso no livro sobre a deformação. Essa inversão da demanda é super importante que se faça. Nós temos uma vantagem, a meu ver, quando a gente trabalha em questões institucionais e sociais, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem é que essa posição que a gente está nos outorga uma transferência mais rápida. Nos outorga uma transferência mais rápida porque você pode estar ali naquela condição no lugar do suposto saber do mestre. Mas, ao mesmo tempo, é um problema porque se você, nessa posição do mestre, for alinhar-se com com a mestria da instituição, você perde o sujeito. Então, é capcioso isso. E vocês não vão acreditar, mas eu aprendi isso com Ike Horn, lá de 1925. Sim, ele fala, olha, não temos o tempo da clínica convencional. Nós temos que nós temos que trabalhar no sentido de produzir a transferência, e ele vai falar nos termos dele, de desmascarar o objeto, assim, de desmascarar o objeto imediatamente. E não temos o tempo da clínica convencional. Então, eu preciso estabelecer a transferência, diz ele, fazer esse desmascaramento, né? Ele vai usar, eu acho que é isso, um desmascaramento, ou levantar as máscaras, ele vai dizer, levantar as máscaras e produzir efeito, né, na sua intervenção. E aí ele vai ser, enfim, o livro dele é recheado de exemplos, né, de sujeitos delinquentes, né, de jovens delinquentes da época, que aos nossos olhos hoje são fofinhos, né, porque os delinquentes de 1925 parecem completamente leves para os de hoje, mas a operação é a mesma. Ele vai falar se a gente tem que ajudar a formalizar o sintoma, ajudar a formalizar por quê, gente? Porque o adolescente ele está se inscrevendo com o sintoma. Não é um sintoma que desarranja a vida dele, está desarranjando a vida dele no social, até desarranja também, mas ele está se inscrevendo, ele está se constituindo com o sintoma. Então, é como se você precisasse ajudá-lo a operar com isso, para ele dizer da sua singularidade. Isso muda totalmente. Então, enfim, isso eu acho que está na ordem aí da demanda. Eu acho que eu respondi, deixa eu ver a Lu, na questão da demanda essa, a demanda, sim, não, é coletiva, como diz Rinaldo, né? E tem que se permitir a transferência de trabalho. É nesse sentido, Rinaldo, no sentido de que ela não é coletiva, mas, na verdade, você vai
usar essa demanda para ir lá e permitir que outra se inscreva no âmbito social, que é o que a gente faz propriamente, ou tenta fazer. Nem sempre a gente consegue. Aliás, a maioria das vezes a gente não consegue, é uma coisa mais complicada. E sobre a pergunta da Cris, né, também já respondi um pouco, Cris, com relação à transferência, à própria temporalidade, como os sujeitos vão se identificar com o nosso trabalho e fazer uma clínica operar nesse sentido. Bem, eu não tenho dúvida que você entra um pouco na instituição, chamado por ela no discurso do mestre, e ele é o avesso do discurso do analista, e lá na instituição, uma vez outorgado esse lugar, eu opero para furar o discurso do mestre para que a transferência venha. O exemplo maior foi esse que eu dei aí no caso, né? Assim, a maneira que eu faço o contrário do que espera, quer dizer, eu faço o corte no contrário do que se espera. Aí eu embaraço os líderes lá, né, os técnicos que estavam favoráveis à repressão social, e, ao mesmo tempo, eu permito outro engendramento dos sujeitos que aí não vão entender que eu não estou lá para compreendê-los, nem estou lá para reprimi-los. Quer dizer, eu estou lá para verificar esse efeito de formalização do sintoma que eu estou buscando, né? Apropriação dele, permitir que o sujeito se inscreva a partir dele. E é fundamental, gente, eu preciso de tempo, porque eu preciso que o sujeito repita dentro da instituição, que ele não seja cerceado da repetição. A compulsão à repetição faz parte do nosso trabalho e ela é matriz do nosso trabalho. Então, eu preciso que lá o Pedro vá fazer o 7.1 dele, repetir até que ele tenha a marca. E isso é difícil de operar, porque às vezes a instituição não nos entende, não aguenta. Então, eu tenho uma temporalidade menor do que na clínica, com certeza eu tenho. Quer dizer, eu tenho realmente que fazer aquilo que o Eichenhorn faz. Olha, eu preciso rapidamente estabelecer a transferência, levantar as máscaras e operar. Isso é algo que ele está pondo lá na coisa. E eu tenho também, como você diz, que eu só posso ter efeito de corte, quer dizer, esse corte só tem efeito, a meu ver, se a transferência é estabelecida. Sem ela, nós não temos a mínima chance disso acontecer, clinicamente falando. Por isso, nunca a gente não tem êxito absoluto longe disso, ao contrário. Então, é mais difícil acontecer. É isso que a gente tenta cercar. Nisso, eu sou um confiante de que o discurso do analista pode funcionar na instituição. Mas, com tanto de fracasso que a gente tem, aliás, por termos muito fracasso, é que eu tenho a esperança de que funciona. Né? Mas eu vou encontrar essa barreira, sobretudo quando... porque não sou só eu clinicando, é uma equipe, e essa equipe precisa ter uma escuta muito, muito primorosa para estar ali junto, e isso não acontece com facilidade. A gente está formando esses sujeitos, que são os doutorandos, os pós-doutorandos, os mestrandos, os graduandos, né? Então, tem tempos de inserção clínica diferentes, então, ainda nós estamos com essa coisa. Por isso, eu convoco espaços de fala imediatamente depois da intervenção. A gente faz a intervenção lá, e a própria equipe vai falar o que se passou a partir do equívoco da própria equipe, para aquilo ter valor de não só formativo, mas como de efeito de discurso do analista na equipe propriamente. É interessante, porque aí, pegando a questão da Libéria, né, que eu acho que é uma grande questão, Libéria, acho muito boa, que é o seguinte, né, essa orientação clínica que acaba sendo uma espécie de ética, né, e talvez essas situações, né, para além do setting tradicional, ela nos coloca isso muito mais claro até, mas isso é mais afeito, digamos assim, aos que estão dentro do percurso analítico, né? E o povo da educação, que acho que é um pouco que a Libéria está falando, né? Como é que a gente traz isso desse campo para a formação de professores, né? Sendo que muitos professores não vão, de fato, né, trabalhar com clínica ou até se enamorar da psicanálise de uma maneira mais definitiva, vamos dizer assim. Acho que essa é uma questão realmente interessante.
Cristiana, me permite... Desculpa, Libéria, eu não te respondi porque eu emendei na arma da Luciana e foi para o outro... Mas sua questão, ela é de base, né? Ela é de base porque ela é formativa, na verdade. Eu não vejo outra maneira, Libéria, que não trabalhando os casos clínicos. Assim, trabalhando os casos clínicos ou não, mas assim, com o elemento clínico, que é o nossa seara, na formação propriamente dita, que é o que a gente faz, né? Então, eu tenho certeza que quando eu vou, por exemplo, eu vou te dar uma vinheta do que a gente fez em um outro momento. Quer dizer, nós fazendo uma intervenção numa escola do Estado, a gente tinha um chefe da gangue, assim, o chefe da gangue que mandava em todo mundo era um menino muito silencioso, ele ficava sempre lá do lado da cantina. Ele nunca entrava na sala, era um deambulador, ficava desarticulando a escola inteira, a escola tinha muita droga, muita violência, etc. E a gente estava lá por isso, e a gente começou a fazer um trabalho só com o líder e o vice-líder da turma. E todo mundo falou, não, que isso, a gente precisa justamente dos meninos que são complicados, e o vice-líder e líder da turma são geralmente os meninos corretos, funcionais, etc., aquelas coisas. Dá ao contrário, a gente surpreende, eu falo, não, eu vou trabalhar com eles, porque eu preciso criar a demanda. Então, criando a demanda, os outros que estão fora, que ficam deambulando, começam a querer entrar. Eles começam a abrir a porta, ver o que a gente está fazendo, porque eles estão lá. E esse menino ficava sempre numa cadeira do lado da cantina, nunca entrava dentro da sala de aula, e ele era o líder de todo mundo, mas ele era muito silencioso, ele não era ruidoso, assim, ele ficava lá sentado e ele tinha o olhar dele, fulminava todo mundo. O que eu fiz? Uma hora eu peguei a minha cadeira, peguei uma cadeira, botei do lado dele e fiquei do lado dele. Sem falar nada, ele sem falar nada. Ele olhou para mim assim de um rabo de olho, eu fiquei lá, olhei também para ele, e assim foi. Fiquei assim até que ele levantou. Foi embora. Não sei o que operou, Libéria. Nesse momento, ele permitiu que os meninos dele participassem. Operou algo. Aí, o que aconteceu? Os meninos vieram falar, a gente quer participar também. A gente sabe o que vocês estão fazendo. Primeiro, eles perguntaram para mim assim, vocês são da Federal? Eu falei, sim. Da Polícia Federal? Da Universidade Federal. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu falei, o quê? Vocês estão falando de nós. Eu falei, nós queremos falar também. Eu falei, ok, eu vou admitir cada vez um de vocês a cada vez. Quer dizer, eu inverti a demanda passou a ser deles, compreende? E isso eu levo para a formação, que aí a formação, seja com o psicólogo que intervém, o psicólogo técnico na socioeducação, seja onde for, com os casos, eu vou permitindo que uma transmissão se dê, mas a gente não tem necessariamente como medir que transmissão é essa. Uhum. Rinaldo. Estou querendo ressaltar uma coisa aqui, porque eu acho que a gente está diante de algo grande e nem sempre percebe a grandeza do que estamos diante, né? E que eu acho que é uma riqueza da psicanálise brasileira, que muitas vezes é confundida com psicanálise brasileira, né? Qual riqueza? A gente tem mais potencial para separar discurso de setting, né? Os franceses, que é uma sociedade de classe média, então, para eles é mais difícil ter que trabalhar em situações que a gente vai chamando de precariedade, né? Porque define precariedade a partir de uma comparação com esse modelo setting burguês com o qual nasceu a psicanálise, né? Uhum. O que é o setting burguês com o qual nasceu a psicanálise? Quem se dispõe a vir 3, 4 vezes por semana falar do mito individual do neurótico, né? E quando a gente toma isso como paradigma, o resto fica parecendo resto e precariedade. Quando tem uma riqueza. Me fez lembrar muito, Marcelo, a tua intervenção, o título super bem eloquente daquele livro da Maria Lívia Tourinho, que você deve conhecer, o Vastas Confusões, Atendimentos Imperfeitos. Eu acho esse título magnífico, né? Porque é disso que se trata o trabalho na instituição, mas ele é rico, né? Ele é rico porque ele permite uma intervenção que não é essa da travessia, do fantasma, a clínica setting burguês, né?
mas que permite uma intervenção que produz efeitos que eu acho que a gente precisa, estamos começando a formalizar, sem ficar pedindo licença para os franceses formalizarem no lugar da gente. Eles não têm essa clínica. Eles não têm essa clínica que mostra uma distância entre discurso e setting. Então, com frequência, as produções deles de discurso e setting que aproximam discurso e setting são sempre muito frequentes. A gente tem essa riqueza e tem que explorá-la, né? Não vendo como uma precariedade, como um subproduto a velha distinção do Freud entre o ouro e o cobre, né? Entre a psicanálise pura e a aplicada, né? Que eu acho que a gente, mais do que os europeus em geral e os franceses em particular, temos condição de mostrar, de efetivar isso, porque a gente está diante de elaborações de demanda, nesse sentido que eu te colocava a questão, Marcelo, de como a gente elabora, formaliza, teoricamente, para não parecer que a gente está diante de um atendimento precarizado, porque a gente não está diante de um atendimento precarizado. A gente está diante de uma situação que não é o setting burguês. Uhum. Né? E como é que a gente formaliza isso? Porque eu acho que a grande sacada do Lacan em relação ao Freud foi definir a psicanálise como discurso, né? Ela não é uma terapêutica, nem uma teoria, nem um método, ou pelo menos não só apenas isso. O que organiza cada um desses 3 pontos é a sua estrutura discursiva. Então, pode variar método, teoria e terapêutica em função do discurso, se o setting que se apresenta é outro. Então, a separação entre discurso e setting, eu acho muito crucial que a gente trabalhe, e acho que o trabalho do Marcelo, como de vários de nós aqui, tem trabalhado isso, mas acho importante que a gente formalize melhor, como uma coisa típica da psicanálise brasileira, né? Adorei, Rinaldo, porque, de fato, eu já tinha até comentado isso num outro encontro nosso. De fato, assim, quando a gente vai para lá, pelo menos quando eu estive lá na França, eles realmente são bem mais engessados que nós, né? Eles usam aquilo que está consagrado em termos teóricos, né? Como Pichon Rivière, e aí aquela metodologia ou técnica é aquela, né? Não tem outra. E a gente é mais criativo, mas eu concordo com o Rinaldo que eu acho que a gente está fazendo um esforço grande de pensar isso, né? Essas outras intervenções, o que a gente, qual o cerne da psicanálise que a gente mantém nesses contextos que são tão diferentes mesmo, diferentes, né? E que a gente sabe que opera, o efeito é parcial, obviamente, né? Até porque a gente nem poderia querer outra coisa, assim como também é na clínica mais estrita, né? Mas é pensar esse cerne dos operadores, né? Porque se também a gente centra numa ética que é do psicanalista, né? Por exemplo, essas intervenções, elas seguem essa ética que é do psicanalista, como pensar o educador ali naquele lugar, se é que ele vai ocupar esse lugar. Eu acho que tem um pouco essa questão também. Mas de fato, eu acho que a gente tem algo no Brasil que é diferenciado, sim. Rinaldo, a meu ver, você promove uma questão que eu adoro, você sabe bem que eu adoro essa questão, que é pensar a psicanálise, não nem brasileira, eu penso a psicanálise do brasileiro, assim, o que eu tenho feito é o trabalho da psicanálise do brasileiro. Qual que eu acho que é a nossa grande falha, Rinaldo? Nós teorizamos pouco. A gente faz muita coisa e não consegue teorizá-las com aquele rigor que eles fazem lá no hemisfério norte. Eles conseguem fazer uma elasticidade teórica que eu acho que a gente tem ela inibida, a meu ver. Então, a gente é gente que faz, promove várias coisas, várias novidades, inclusive, mas a gente não tem uma ossatura, ou a ossatura nossa para a teorização, ela fica sempre a dever. Eu estou tentando, com os meus limites possíveis, mas eu estou tentando equalizar isso. Então, quando eu vou à Espanha e falo desse trabalho nosso, eles rapidamente se arvoram, interessam e querem que eu publique o livro, como saiu o livro lá.
Eu fui à França agora recentemente, eles logo querem, aí eles já me interessaram por publicar o livro Nome Atual numa versão mais contemporânea. Então, eles já querem que eu faça esse livro, porque eles acharam entusiasmante essa ideia da... Mas eu entendo que a gente faz isso com esforço teórico. Se a gente não fizer com esforço teórico, eu acho que fica poeira cósmica. E você sabe bem que eu trabalho nessa... Eu não sou propriamente um decolonialista, mas eu trabalho nessa linha da inscrição da psicanálise no sul global, no hemisfério sul. Por isso que eu fui à África, por isso eu vou na América Latina, por isso que a gente conversa com os pares, eu tenho muito interesse nisso acontecer, no sentido de nós temos que saber, de certa forma, teorizar-nos, assim, dizer quem somos e como funcionamos, etc. Isso não tem a ver com a psicanálise ser maculada do ponto de vista original, nada disso. Nós estamos com a estrutura da psicanálise interrogando as possibilidades do veio político dela, assim, de onde ela se insere na política. Então, é isso que me faz ir lá na África, escutar aquelas famílias que têm 3, 4 mulheres para um homem, com filhos variados, o filho que tem como referência não o pai, mas o tio, irmão da mãe, como o nome do pai. É isso que faz com que essas reconfigurações nos coloquem dúvidas sobre o modelo que você bem disse, que é do setting burguês, vienense ou europeu, que fez com que a gente ficasse repetindo isso para nossa ad eterno, nossa compulsão à repetição e nossa, de certa forma, nossa colonização o tributo à metrópole, né? O que eu tento fazer propriamente é usar a psicanálise para escutar o brasileiro. Eu não estou interessado mais em ficar verificando como se dão os casos fundamentais dos europeus e Não estou mais interessado. Eu realmente estou interessado em fazer uma psicanálise, educação e política que seja nossa, com a nossa cara. Eu gosto da palavra decolonial no sentido de que ela não é nem anticolonial, nem descolonial, enfim, eu não crio um belicismo com a ordem colonial, eu faço outra coisa. Isso eu acho que é muito bom. Decolonial é porque nós estamos fazendo uma outra coisa com aquilo e que talvez no Brasil a coisa mais próxima que a gente tem disso é o movimento antropofágico, ou, sobretudo, essa ideia de digerir o que vem e produzir o novo, que eu acho que é fundamental, que, do ponto de vista do nosso trabalho, talvez for a coisa com a qual a gente mais se alinha. É que tem uma face aí, Marcelo, da intervenção que você fez ali com Pedro e Paulo, que me parece interessante incluir nesse debate, que é a face, porque, digamos, ali ficou evidente o efeito de transferência que você consegue, quer dizer, quando ele vem e bota lá o origami, né, e diz para tua filha, ali você vê algo da emergência de um sujeito, né? Justamente o efeito que está se buscando, porque, digamos, tudo na instituição ali concorria para o apagamento do sujeito. Inclusive a própria adesão de Pedro e Paulo, né, no sentido de recriar uma circunstância de fora da instituição para dentro da instituição, né? Uma briga de poderes. Então aí acho que a psicanálise entra na posição certa, ela entra como avesso do discurso do mestre. Mas a face que eu queria pôr aqui um pouco para a gente discutir é o quanto isso toca o próprio discurso do mestre, né? Porque tem um momento do teu relato ali que eu achei bem interessante, que você diz, olha, o discurso pedagógico de um lado e o discurso, vamos dizer assim, jurídico do outro, né? Eles vão entrar como efeito normatizante, né? Para dizer, então, o risco era cair tanto no repressivo como no pedagógico estrito sensu, né? A releitura ali de que podia ser reeducativo, né? Dois discursos que entrariam numa perspectiva normatizante, né? Portanto, eliminando de novo o sujeito. Então, isso me parece que é uma riqueza a gente explorar, porque como a gente intervém bastante nesse nível institucional, a questão do avesso do discurso do mestre, né, e do impacto que essas intervenções
podem ter, justamente por ser clínicas e não serem normatizantes. Porque eu acho que quando a gente está lá no debate político das políticas públicas, né? A gente também aqui faz bastante isso. Até, Cris, você estava dizendo que em São Paulo também, aqui muito mais com a prefeitura do que o Estado. Na prefeitura a gente tem as entradas o tempo inteiro, no Estado não. No Estado é outra coisa, agora pior ainda, porque entrou o filho do Bozo, e a gente tem uma dificuldade, vamos ver como vai ser, mas deve piorar, né? Mas a prefeitura a gente tem essa inserção, então o tempo inteiro esse cuidado, né, para que essa discussão no nível das políticas não seja engrossamento do discurso do mestre, né? Que esse é um risco. Quando a gente está lá na mesa com os burocratas que vão definir a lei, a gente está nesse risco de engrossar o discurso do mestre a pagamento do sujeito, né? Lembrando que o S barrado punção de A está abaixo da barra do discurso do mestre, ou seja, pagamento do que é da ordem do fantasma. Então, o psicanalista intervém em qualquer nível que ele está, seja na discussão da política pública, seja nessa intervenção institucional direta, nessa criação do avesso do discurso do mestre. Mas isso implica que a gente também vise impactos no discurso institucional. Isso me pareceu interessante, que teu trabalho alinhava ali, quer dizer, nesse trecho que você nos mostrou, tem ele está alinhavado, né? Mas conheço outros trabalhos seus em que se aprofunda nisso. Estou nos encorajando a teorizar mais isso, porque eu acho que esse é um ponto importante do trabalho da intervenção do analista, né? E que no setting burguês não aparece, porque no setting burguês é o mito individual do neurótico, né? Quer dizer, essa questão institucional dos atravessamentos discursivos, isso fica em suspenso, né? Em prol da análise exclusiva do fantasma. Então, acho que essa distinção, para nós, é rica para a gente seguir avançando aqui com discussão e teorização. Eu diria também que isso que a gente estava falando da diferença, né, de São Paulo e Minas para o Rio, né, tem um percurso aí já construído por vocês, né, até de construção dessa demanda, que chega já para vocês como demanda. Aqui não chega, ninguém vai chamar a gente para nada. A gente que vai lá na escola, né? Então, quando eu estava falando que não tem demanda, não tem mesmo, nem da escola, nem da instituição, né? Então, não são os adolescentes que não fazem a demanda, nem a escola faz, né? Então, é realmente um trabalho aí que a gente precisa construir, precisa teorizar. Concordo com o Rinaldo, com o que o Rinaldo falou, acho que esse é o desafio, a gente poder teorizar mais isso, né? O que se dá também nesse trabalho aí com a instituição, com os discursos, como é que a gente vai construindo isso, né? Mas, enfim. Luciana e Rinaldo, eu acho interessante vocês colocarem isso, porque também tem o chamamento, o oposto de não ter a demanda nenhuma, é a demanda estándar. O que acontece? O LEPS começa a fazer intervenção. A Libera sabe bem disso, a Maralice com certeza sabe disso a partir do trabalho que eles fazem no Brota. Aí você começa a produzir um efeito positivo ali numa determinada intervenção, responsabilização, deslocamento do jeito, etc. Pronto, aí o Estado, ou a prefeitura, ou, enfim, o órgão público quer te contratar para você funcionar para o Estado de maneira estándar. Então, gente, por mais sedutor que isso possa ser, a gente não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, porque se a gente responder essa demanda estándar, nós acabamos com a psicanálise, a meu ver. Então, assim, não tem condição. Então, o governo Zema nos chamou para fazer intervenções assim no Estado inteiro. Primeiro, o governo Zema. O Zé Mané, como é que eu vou fazer isso no governo? De forma alguma. Mas antes de qualquer Zema, PT, qualquer que seja, não me importa o quê. Nós não podemos responder a isso estandartizadamente. Senão a gente, a meu ver, a gente condena a psicanálise na cena. A gente tem que estar na política, mas no contradiscurso da política. É fácil dizer aqui retoricamente, muito difícil de operar.
A gente é chamado o tempo todo para esse lugar de centro. Só que eu entendo o discurso psicanalítico, aí, Rinaldo, estou plenamente de acordo, que o discurso psicanalítico ele é de margem. A ética dele é da margem. Se ele for para centro, ele perde a sua condição de discurso. Então, eu sou vigilante para que o discurso psicanalítico ele permaneça na margem. Eu preciso estar na margem porque todo marginal é livre para poder interromper. Todo marginal é um pichador. Ele é livre para poder fazer intervenção, seja de que ordem for. Ele fica livre para isso, ele está no contradiscurso. Agora, se eu for para o centro, aí é um problema. E aí é uma vigilância que a gente tem que ter, porque a gente é movido, claro, Cristiano, pela ética da psicanálise. Ela é fácil da gente dizer retoricamente aqui, mas ela é difícil de operar no cotidiano. E isso precisa ser quase que lembrado por nós, ou realmente fruto de um percurso que me permitiu estar nessa condição. Mas eu sou formador de gente que não necessariamente tem isso ainda azeitado. Então, as pessoas viram, assim, os que estão à nossa volta, que a gente recebeu, seja do TJ, ou seja do Estado para intervir nas escolas, fazendo essa demanda, né? E isso significa um aporte para a instituição, no caso a UFMG, de uma verba para isso acontecer, etc. E eu vou negar, eles falam, mas como nós vamos negar? Nós temos a chance de fazer isso. Quer dizer, o desejo de triunfo no discurso do mestre é maior do que aquele que vai fazer furo no discurso, que é muito mais cansativo, portanto, muito menos, digamos, efusivo, né? Quer dizer, ele é silencioso, eu preciso desaparecer na intervenção, eu não posso ser vedete na intervenção, senão eu mato a própria psicanálise com isso. É como se eu fosse condenado ao anonimato, isso é fundamental que aconteça. Eu acho que tem essa questão, que eu acho que também é uma questão nossa, né, de estar na borda. Isso é super difícil de manter, isso é bastante limitado, porque, de fato, aí a gente faz parte, eu e a Luciana, de um grupo que assim está querendo uma articulação mais política, né, e que está tentando fazer um observatório, pensando nas políticas de saúde mental, da infância e adolescência, e aí teve um dia que veio eu até que postei, que alguém me enviou uma matéria da Folha de São Paulo, falando dessa questão, um discurso muito medicalizante, né, de arrepiar, enfim, e aí o grupo falou assim, bom, uma colega, né, vamos então fazer uma resposta, enquanto rede, para isso. E aí começou aquela discussão no grupo, e um colega falou assim, olha, um colega nosso, falou assim, mas a gente tem que tomar um cuidado para a psicanálise não ficar só naquele lugar de quem bate, né? Então, assim, um pouco esse problema, que eu acho que é um problema nosso, né? Porque só denunciar também é complicado, mas, de fato, é muito fácil, se a gente não apenas denunciar, cair no normativo, no institucionalizado, no universalizado. Então, Cris, denúncia histérica. Não fazemos denúncia, a gente faz corte. Isso é fundamental. Isso muda a nossa ideia. Eu lembro do Homem dos Ratos, do Freud. O Freud vai ali conversando com o Homem dos Ratos. Você vira e fala assim, como que eu estou fazendo clínica? Ele vai fazendo toda uma conversa com o Homem dos Ratos e, de repente, quando o Homem dos Ratos apresenta a divisão interna, ele fala, daqui para frente é com você. Ele fala com o Homem dos Ratos. É um corte. Se não tivesse efeito de corte, não tem o efeito de produção do sujeito, né? Não tem esse sujeito que venha à superfície. Porque se a gente está no lugar da denúncia, aí, a meu ver, a gente está no discurso histérico, que é denunciar o mestre pelo mestre ser incompleto e não conseguir me permitir ter o gozo, que é esse lugar que a gente já sabe que é o discurso. Se a psicanálise ficar aí, ela não é discurso analítico, a meu ver. E lembremos da observação do Lacan, que ele foi textual nisso, né? A denúncia reforça o denunciado. Claro, exatamente. Lembra dele de 68 com os meninos lá? É ótimo. E o ele não, né? O ele não. O ele não fez o quê, né? Ele sim. Exatamente. Maralice. Ai, tá ótima essa discussão, estou aqui anotando um tanto de coisa que estão respondendo as minhas questões, né? Deixa eu tirar a mão aqui. Mas
eu também fico aqui pensando, quer dizer, eu já trabalhei com conversação em escolas, e numa escola especificamente, uma escola muito grande, e assim, no final as coisas foram... A gente fica sem saber, fracassamos ou não, sabe? Porque depois também você não fica sabendo dos efeitos disso. Isso é uma questão que eu coloco aí para a gente, né, falar um pouco mais. Mas eu estava pensando também nisso que o Marcelo falou sobre o Brota, né, com a Libéria, que é ótimo a gente pensar, porque eu penso que a gente já entrou nessa questão da demanda estándar. E como dar um furo nisso? Eu acho e aposto ainda que é nas conversações com os adolescentes, né? E a gente usa as oficinas, vamos dizer assim, pensando aqui junto com Libéria, a gente usa as oficinas que a gente oferece, né? Oficina de arte sem palavras, a de teatro e conversação da Libéria, mais a culinária, mas, enfim, outras coisas, onde se coloca o adolescente a fazer alguma coisa que aí, vamos dizer, atende a essa demanda estándar, para, durante as conversações, a gente dar um furo nisso ao colocar a palavra para o adolescente, né? Quer dizer, eu não sei se aí é algo a se teorizar para o Brota e trazer um diferencial, de fato, né? A gente tem feito, mas não tem muito escrito sobre isso, né, Libere? Ou não tem muito teorizado essa questão. Também a pandemia atrapalhou demais, né? Um trabalho que começou pouco antes da pandemia e ainda tem muito por vir. A gente já está nesse processo de novas escolas, né? De continuar atendendo essa demanda estándar da Secretaria Municipal de Educação. Então, a Libéria também pode comentar um pouco isso, e o Marcelo, evidentemente, mas eu fico pensando também a gente não ficar sabendo muito sobre os efeitos do trabalho da gente a posteriori. Eu acho que a gente tem produzido sobre isso, sim. Cada um no seu quadrado, mas o que a gente não tem feito é isso que um GT faz, que é propor estudos, conversas, né, fazer uma leitura das próprias reflexões e tentar dar um passo a mais. Eu acho que é aquilo que o Marcelo disse, que a gente faz muita coisa, a gente faz coisa demais. Assim, ali naquele programa, que é o Brota, acontece mil coisas, cada oficina é uma invenção muito grande, e a conversação cada vez mais, que a gente faz oficinas que não são oficinas propriamente de ensino-aprendizagem de arte, né? São a oficina que eu trabalho, por exemplo, ela chama Jogos Teatrais e Conversações Cênicas. A Maralice trabalha arte sem palavras, tem a ver com uma produção pela via tem a letra como centro, vamos dizer assim. Então, cada oficina já é um universo. E a gente tem as conversações, que elas estão acabando virando um anexo, elas que estão representando algo do estándar. Assim. Eu tenho visto cada vez mais elas se tornarem o que sobra, assim, o desnecessário, sabe? É que a gente quer que ali se produza alguma coisa, sendo que as coisas estão sendo produzidas, são nesses grupos onde a arte faz alguma operação, né? Então, a gente faz muita coisa, a gente trabalha insanamente, a gente fica exausto, a gente cria coisas incríveis, cada um no seu quadrado produz seus textos, seus artigos, suas reflexões solitárias, mas falta isso, né? Reunir-se como um grupo de trabalho para registrar melhor isso de uma forma mais conjunta e dar um passo a mais. Eu acho que Então, vocês estão trazendo uma questão em termos isso também eu acho que é uma questão para nós, né? Em termos da sistematização do trabalho, de alguma maneira, né? E do trabalho a posteriori da sistematização, que eu também acho um nó. Porque, por exemplo, quando a gente está fazendo pesquisa no meu grupo, vão para as intervenções nas escolas, agora a gente está com isso, a Luciana está junto,
né, cada uma num braço, mas a gente foi às escolas com os grupos para fazer intervenção com os adolescentes. No meu caso, tinha com criança também, com professores, a Larissa e mais um outro grupo. Então, existe ali aquele tempo da intervenção, existem os registros das intervenções, a gente consegue fazer alguns, estamos discutindo essa metodologia, agora a gente usou a questão do Broid, estamos aí com questões em relação a esse tipo de registro do Broid, tem prós e contras, enfim. Mas, quando a gente vai fazer o trabalho a posteriori reflexivo sobre isso, tá? No meu ponto de vista, o que eu acho mais difícil de fazer é você conjugar uma análise aprofundada de pesquisa nos dois eixos, que é o interventivo e o teórico. Entende? Você acaba ou privilegiando um aspecto ou o outro. É muito difícil você trazer as duas questões ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, se você vai se debruçar sobre a fala daqueles sujeitos, né, e o que essa riqueza dessa fala traz, que eu acho que é uma intervenção política nossa, de botar essas falas aí nos artigos, nos livros, né, trazer, dar voz para esses sujeitos. Quando a gente faz isso, a gente não consegue se concentrar de uma maneira analítica mais aprofundada nisso e, ao mesmo tempo, na intervenção que foi feita. Eu não consigo fazer, eu estou falando de um limite meu, né? Esses dois eixos em profundidade, ao mesmo tempo, nesse a posteriori reflexivo analítico da pesquisa. É muito difícil. Você acaba privilegiando mais um eixo ou outro, né? Mesmo que você toque nas duas questões, você não consegue, a não ser que seja uma tese muito grande, né? Mas mesmo nas teses eu não estou encontrando isso de uma maneira, digamos, quase que equilibrada entre esses dois pontos, né? Você vai se centrar mais na intervenção clínica ou mais na fala dos sujeitos pesquisados ou no material que é produzido, enfim. A meu ver, Cristiano, é o nosso desafio enquanto sul global. Lembrar que a psicanálise, desde 23, Freud estabelece, ela é uma clínica, ela é uma investigação e ela é uma teoria. Quer dizer, ela é clínica, pesquisa e teoria. Não tem condição ele já é borromiano antes do Lacan, então ele vai falar, olha, clínica, pesquisa e teoria. Se a gente não tiver isso no rumo, a gente não consegue fazê-la. Então, acho mais difícil, é muito difícil para nós. Eu fico pensando, por exemplo, o Rio de Janeiro, vocês falam dessa dificuldade, eu vejo muitos trabalhos dos colegas de vocês, não necessariamente na educação, mas em outros setores, tem muito trabalho, tem muita favela subindo, assim, eu gosto da intensidade do trabalho do Rio em termos práticos. Quando eu vou lê-los do ponto de vista da teorização, eu vejo que aí o que acontece, esses trabalhos são feitos com a clínica da urgência subjetiva, os trabalhos são feitos para atendimentos de mães, enfim, tem de tudo. Quando você vai ver, eu vejo uma tendência a gente reproduzir na análise os cânones europeus. Então, a gente vai, como a gente é super egoicamente muito preso às nossas instituições de associação psicanalítica, o que acontece aqui conosco, é exatamente o contrário do que acontece aqui conosco, quer dizer, a gente não tem necessariamente essa fidelidade a uma associação, mas eu vejo que quando as análises vão vir, elas vão quase que encaixando aquela experiência nas bases já consagradas da teoria. Aí a gente não renova a teoria. Quer dizer, eu penso que a psicanálise, ela essencialmente tem um vetor só, que é da experiência para a teorização, inclusive remodelando a teorização. Você foi lá e escutou a histérica, agora nós estamos escutando o depressivo, nós estamos escutando os fora da lei, enfim. A gente vai na experiência e renova a teoria, e não encaixa a teoria na experiência, que aí eu acho que é um crime para nós. Ou seja, a gente trabalha essencialmente com esse saber fazer da experiência. Bem, se isso é assim, a gente, quando faz intervenção dessa natureza, eu fico pensando assim, então, eu vejo lá no Rio, mas quando eu vou super egoicamente reproduzindo os saberes consagrados, aí eu perco o chão, a meu ver. E o que eu tento fazer,
com meus limites, etc., é realmente ser verdadeiro com o que eu estou teorizando. Eu vou lá e teorizo com o que eu estou pensando propriamente naquele cenário. E eu faço isso também, gente, não todas as vezes, mas grande parte das vezes eu faço também com os espaços de fala. Espaço de fala a gente chama a conversação, ou a roda de conversa, ou roda de escuta, ou de, enfim, esse grupo operativo. Para mim não importa qual que é a metodologia que se peça para esses espaços coletivos de fala. Eu faço espaços coletivos devolutivos. Quer dizer, eu faço um acompanhamento daquilo. Como eu estou dentro do sistema socioeducativo, é fácil fazê-lo, porque eu estou dentro do sistema. Mas quando a gente faz intervenções em escolas ou em projetos educacionais de ONG ou mesmo do Estado, a gente faz no sentido de produzir uma devolução disso, que a gente chama mesmo de espaços de devolução, e a gente vai conversar sobre aquilo que se passou, os efeitos, colher os efeitos, porque tem um sentido da teorização do terceiro elo, né? E, gente, um ensinamento que eu acho que o Lacan faz no Direção da Cura, que a gente não pode nunca perder de chofre, assim, de caminho, e eu coloco muito sorrateiramente aqui no texto diminuto que eu mandei para vocês, é que o analista, ele empresta sua palavra, sua pessoa e seu não-juízo. Quer dizer, ele ensina isso para a gente, que ele vai chamar de tática, de estratégia e de política. Quer dizer, a tática é a sua palavra, onde você é mais livre. A estratégia, a transferência, você é menos livre nela, um pouco menos livre, mas no juízo você não é livre de forma alguma. Quer dizer, o analista não é livre, porque se ele apresentar o juízo, o jogo não é mais esse. Ter isso em mente é o que me faz, por exemplo, sentar do lado do menino calado. Eu sento do lado, estou emprestando a minha pessoa, ou eu estou emprestando a minha palavra, ou então eu estou emprestando o meu não-juízo. Eu não estou ali para julgá-lo propriamente. Esse ensinamento do Lacan, para mim, é um norte para me ajudar a operar a clínica nessas instâncias. Assim, eu empresto a minha palavra, a minha pessoa e o meu não-juízo, né? Porque é o que ele vai dizer propriamente, né? Na política. Ah, Mara Alice, fracassamos ou não? Eu gosto muito do Eikenhorn nesse momento, porque ele vai dizer assim, nós trabalhamos onde a educação fracassa, mas o nosso trabalho não é o êxito, não significa o êxito. Então, por exemplo, eu lembro de uma intervenção dele maravilhosa, que me veio à cabeça quando você falou, você talvez deva conhecer também, que é quando ele acolhe um menino que roubava os caixas onde ele trabalhava, os caixas, né, tinha um caixa do dinheiro naquela época, né, não era banco, aquela coisa da caixa do dinheiro, e um menino trabalhava numa empresa e ele roubava as caixas, os caixa forte, enfim, o caixa dessas empresas. O menino veio para o reformatório, porque foi condenado pela justiça e veio para o reformatório. Quando ele chegou no reformatório, o Eikenhorn botou ele para cuidar da caixa do reformatório, da instituição. Ele vai lá e fala assim, aqui, você vai cuidar da caixa. O menino, claro, vai repetir. O que o menino vai fazer? Vai roubar a caixa. Todo dia ele vai tirando um dinheirinho da caixa a mais. E aí ele está lá, ele chama o menino para ajudá-lo a limpar as estantes dos livros e tudo mais, ele vai conversando com o menino, ele já tem uma situação de transferência estabelecida, o menino gosta muito dele, o menino ajuda e ele fala assim, como está a sua caixa? Aí o menino fica meio em suspense. Aí ele fala assim, tá boa, tá tudo bem. Ah, ok. Aí eles vão conversando, fala mais uma coisa sobre a caixa. Daí a pouco ele vira e fala assim, ao final disso aqui nós vamos lá vê-la. Aí o menino começa a suar, evidentemente, porque vai, enfim, repetiu a cena. Aí o menino fica muito suado, ele começa a gaguejar, aí o Eikenhorn, olha a intervenção brilhante do cara, ele vira e fala assim, quanto falta na caixa? Aí o menino trêmulo fala assim, sei lá, 40, qualquer coisa, fala um valor. Ele pega da carteira dele, pega o dinheiro e fala, completa. Aí o menino fala, não, de jeito, completa. O menino vai lá para completar a caixa, para ficar saneada a caixa. Aí o menino volta, leva, quando volta em prantos, volta totalmente perturbado, fala, eu sou um delinquente mesmo, eu não mereço, você não merece fazer isso, não pode fazer isso por mim, blá, 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 e começou a fazer isso tudo. Aí o Eikenhorn vira para ele e fala assim, mas eu não te dei, você vai pagar.
assim, só isso. Resultado, bem, operou milagres, também a literatura não faz isso com a gente. O menino vira contador. Na vida adulta, ele vira contador das empresas. Ele vai lá formar-se em contabilidade, vai virar contador depois que vira adulto. Olha a intervenção, é dar o que não se espera, sabe? O ato da surpresa, isso é muito bacana. Esse é um aprendizado. Eu acho que, nesse momento, se tem um suposto êxito, mas eu não sei como dizer isso, mas no fracasso da coisa, assim, a coisa está... É um risco ao fracasso, assim, é realmente apostar não ter medo de fracassar. Não tem medo se aquilo está dando certo para a instituição ou para qualquer coisa. Ele botou o dinheiro dele, olha que coisa mais alucinada, ele bota o dinheiro. Esse ato de botar o dinheiro quebrou a repetição do menino, né? Permitiu que um menino escrevesse de outra maneira. É isso. E aí nós temos a questão, né, que eu acho que é muito intracampo, que quando a gente usa a palavra fracasso aqui entre nós é uma coisa, né? E a gente entende do lugar. Mas, gente, eu vou falar porque é engraçado. Eu estava dando uma aula na pedagogia e aí a frase eu acho que era Alice Fernandes falando da Mônica Manoni, não me lembro exatamente. E a frase era: a psicopedagogia opera quando a pedagogia fracassa. É uma frase famosa, que vem da, sei lá, gente, isso deu um problema com essa turma que vocês não têm noção. O nível de resistência da turma foi uma confusão. Tivemos que fazer quase um trabalho terapêutico com a turma por causa da bendita frase. Então, né, o quanto essa palavra é uma palavra quase que fere suscetibilidades fora do nosso campo, né? E aí todo o nosso cuidado também, né? O nosso cuidado, nosso trabalho aí de costurar minimamente esses significantes, né? Que é isso, né? Quando a gente está falando para o público que não é o nosso, fala, não. Oi, não, você não ia completar? Não, era isso mesmo que eu estava trazendo e refletindo sobre o que a Maralice traz e o Marcelo fala, enfim. É que eu acho que a Maralice está tocando num ponto importante com a palavra fracasso, porque tem a ver com o que o Lacan apontou bastante, que é a resistência do lado do analista, né? Normalmente a gente tende a atribuir ao fracasso a resistência do lado da instituição ou do paciente, né? Fracassou porque, enfim, ninguém quer o trabalho que a gente está oferecendo. Mas resistência do lado do analista eu acho uma coisa importante da gente pensar, e sobretudo isso, porque às vezes a gente mesmo toma a ideia de fracasso dentro de uma perspectiva, dentro do paradigma problema-solução, né? Enquanto a gente, enquanto analista, trabalha num outro paradigma que tem a ver com a dissolução, não a solução, né? Então, não é a solução no sentido de uma eficiência que a instituição vai notar como tal. Aliás, eu acho que quando a gente é bem-sucedido, a instituição se incomoda. Uhum. Normalmente é esse o bom sinal, né? O termômetro é a instituição se incomodou, não se incomodou ao ponto de nos expulsar. No meu caso da Luciana, a ponto de nos expulsar numa das pesquisas. Bom, aí digamos, tem algo a pensar em termos do cálculo da intervenção, alguma coisa do tipo. Mas tem alguma coisa que tem a ver com o incômodo, né? Com a geração de um mal-estar que a dissolução de uma questão coloca, né? Uhum. O Freud era cuidadoso com isso. Eu me lembro bem que o Jean Aluche, que diz, né, que os títulos dados pelo Freud nos textos merecem uma obra à parte, porque ele era extremamente cuidadoso com os títulos. E ele escreve, né, a dissolução do complexo de Édipo, né? Tem um paradigma aí na ideia de dissolução, né? Não se trata de solução. Uhum. Como pensar algo que se resolve num fundo de algo que nunca vai se resolver, né? Essa é a ideia de dissolução do problema.
Então, acho que a nossa intervenção institucional tem que ter um pouco isso em vista para a gente não se sentir o fracassado, né? Sobretudo em instituições que, como todo mundo aqui está fazendo certamente essa experiência, as instituições estão cada vez mais empresariais e menos institucionais, né? Quer dizer, elas funcionam cada vez menos como instituição, mais como empresa. Então, a ideia de eficiência, de sucesso, de resultado, de políticas de avaliação que medem, que indicam se o trabalho está sendo eficiente ou não, isso vai cada vez mais vigorar nas instituições, né? Então, a condição da gente de manter também uma institucionalidade, assim que eu sempre entendo a grande sacada da Manoni, e lembrando aqui que você falava, Marcelo, das intervenções standard, né, do esforço da Manoni por manter o caráter experimental da escola, né? Ou seja, nós não vamos aderir às políticas de Estado, nós não vamos nos tornar política pública. Basicamente, a Manoni insistia nisso, né? Nós não vamos, e para isso ela pagava caro, por exemplo, não recebendo grana do Estado, né? Que receber grana do Estado era estandartizar a Bonet, né? A ideia era viver de doações que os próprios pais faziam e dali circular a grana o possível, quer dizer, isso do ponto de vista pragmático. Mas tinha esse esforço por manter a ideia de experimental, né? Para não contratualizar a instituição. Eu acho essa uma lição fundamental do Lacan, né? O Lacan pagou caro essa coisa de romper com o contrato analítico, porque se você se prende ao contrato, não tem ato, né? O ato depende da sua capacidade de romper o contrato, né? Se o contrato funcionar tudo direitinho, não emerge sujeito, né? Então, essa ideia de fazer da intervenção na instituição um cálculo diferente, que é esse do contratualista, que é tem que resolver um problema no final. Isso medirá a eficácia do seu ato, né? A gente tem que começar a pensar o nosso ato e propor o nosso ato, ou as consequências do nosso ato em outros planos. Lembrando, Maralice, os 5 casos historiais clínicos do Freud foram 5 casos fracassados, né? Do ponto de vista curativo, a famosa biografia do Freud, escrita pelo Paul Rosen, que é a biografia Revista Caras do Freud, né? Paul Rosen foi atrás dos 5 casos do Freud para provar que eram casos fracassados, né? E, claro, ele encontra os elementos, né? A vida do Homem dos Lobos foi um desastre depois. Bom, ele encontra os elementos que mostram. Mas porque ele está no paradigma problema-solução, né? Se a gente fica aí, a gente é engolido pelos médicos facilmente, pela medicalização. Uhum. Né? Então, como construir uma clínica em que o efeito é da ordem da dissolução e não da solução, eu acho isso fundamental nesse trabalho da gente, fundamental. E aí, para conversar não entre nós, porque nós já sabemos disso, né? A minha questão tem sido como conversar com os insiders do discurso médico, com os insiders do discurso jurídico, com esses caras para quem esses discursos são eficientes e convincentes, né? Então, o que a gente espera é o efeito X no aluno, então, que a medida socioeducativa, por exemplo, tire o sujeito do caminho do crime. Né? Só isso será uma medida de qualidade do trabalho. Mas veja, uma intervenção como essa do Eichhorn ou essa do Marcelo, assim, isoladamente, não vai convencer automaticamente esse cara que é um insider do outro discurso de que tem aí uma eficiência. Ao mesmo tempo que tem uma eficiência, provavelmente, mais impactante sobre a vida desse adolescente, por exemplo, que esse menino tenha podido dizer sua filha, né, e evocar uma questão da paternidade, ali onde ninguém está sendo pai, né, com esse menino, provavelmente, né? A questão já passou por aí, provavelmente. Putz, isso é um baita efeito em termos de dissolução de uma questão, né? Mesmo que no final não culmine com caso Globo ou Hollywood, né? Porque é isso que sempre se espera, um caso Globo e Hollywood, né?
o autista que termina na universidade. Se não terminar na universidade, não foi... E não pela via da inclusão, né, mas pela via do sucesso, né? Que ele chegue na universidade pela via do sucesso. Senão, não foi bem sucedido. Então, acho que se a gente não sustentar isso, sustentar dialeticamente, né, não sustentar com um discurso oposicionista, denunciador do discurso do mestre, mas sustentar dialeticamente, né? Eu acho isso um grande desafio. Então, a palavra fracasso, Maralice, eu acho fundamental, porque a ideia de impossível supõe um fracasso inscrito, né? Uhum. Está inscrito no ato. E não é escrito pelo ato, ele é inscrito no ato, né? De saída, o ato analítico vai comportar uma dimensão de fracasso, mas é nesse registro que ele comporta a sua eficiência, né? Então, acho que a questão do fracasso a gente precisa também realmente elaborar bem entre nós para não funcionar como resistência do analista, né? O analista não pode vender seu trabalho como ou de um lado fracassado, ou de outro lado, como o Marcelo lembrava, como a gente às vezes... É fácil para a gente a tentação de glamorizar as intervenções, né? As nossas. E pegar lá um recorte que é super bem construído, se sustenta, mas vira um sinal, digamos, de como a clínica prova, né? Eu tenho receio com nossos analistas dizendo a clínica prova, né? Que a vocação do Freud é a clínica contesta, né? Não prova. A clínica contesta a teoria, né? Não prova. Então, tem uma série de detalhes que eu acho que o Lacan cuidou bem e que valem para a gente pensar a intervenção enquanto discurso analítico, e não como um setting específico a partir do qual a gente diria qual é a melhor intervenção, a pior intervenção. Rinaldo, você precisa isso muito bem. Inclusive, eu acho que eu faço esse estudo contínuo. Por exemplo, Manoni agora foi a matéria da nossa disciplina na pós-graduação, quer dizer, eu retorno a isso o tempo todo, porque eu acho que a gente decanta isso, né? Todos nós certamente fazemos. Então, é fundamental esse caráter experimental naquela época, e não é datado, porque por mais que esteja em 1973 o livro e a experiência ser de 60, com tudo que significou essa década para nós, ela nos aponta, a meu ver, Rinaldo, algo que eu estou muito interessado teoricamente e começo a desenvolver, que é a questão do sujeito algorítmico. Assim, nós estamos diante de um sujeito que não é mais o lacaniano, nem é o freudiano, nem é mais outra coisa, a meu ver. Nós temos uma base que talvez nós estejamos numa espécie de narcisismo da massa, né? Narcisismo de massa, que tem feito com que a gente venha para essas formas não só estandardizadas, mas, sobretudo, calcada no mim em vez do eu, né? Em vez do eu freudiano dividido, ele vira esse mim que a gente fala que foi bom para mim, né? Foi o like para mim, foi o não like, foi a minha experiência completamente imagética nesse momento, que a gente está assolando as nossas instituições de uma maneira geral. Ela é posta na ordem do dia, e recolocar a psicanálise para ela fazer o contrafluxo disso, quer dizer, para ela fazer o senão na história, está sendo bastante difícil, ao meu ver, porque cada vez mais esse cenário da eficácia, esse cenário, digamos, da sociedade do espetáculo, né, ela realmente veio de rearranjar as formas como esse sujeito se inscreve hoje. Óbvio que o sujeito está com a sua divisão interna, mas essa divisão tem tantos operadores, e aí a gente precisa realmente levar à última instância o conceito de gozo, porque a gente tem que entender que as fórmulas de gozo elas estão tão pulverizadas e tão magnânimas que elas têm permitido que o sujeito fique ali no estágio do espelho. Então, para mim, a gente vai deixando um pouco essas categorias teóricas freudianas do super-eu, do édipo, dessas questões, e vamos para o narcisismo, para a fase do espelho, para esses do eu ideal, o ideal do eu, esses lugares onde o sujeito hoje está se arranjando para se tornar algorítmico. Então, a meu ver, está aí uma grande contribuição, e de certa forma inédita, dos psicanalistas que hoje estão no mundo, para poder pensar realmente esse sujeito numérique, como diz os franceses, né? Sujeito digital,
esse sujeito aí da avalanche de direito ao gozo. Quer dizer, nós estamos numa civilização do direito ao gozo, né? Ele se tornou, ele acampou a ordem do direito. E isso inverteu o nosso superior, né? Inverteu o superior freudiano. E eu acho que nós estamos diante disso, a meu ver, hoje. E que nós vamos ter que saber teorizar o sujeito do nosso tempo, que passa por essa via, que tem a ver com algo que você disse agora. Quer dizer, nós estamos atrás do experimentalismo desde que o experimentalismo, né, assim, a mundo geral, das coisas novas, desde que isso entre no mercado do gozo. Imediatamente no mercado do gozo. Então, eu posso botar um piercing, aí todo mundo bota piercing. Eu posso botar uma tatuagem, todo mundo bota tatuagem, e o consumo... Tem algo do consumo que nos nivela a nossa condição infantil narcísica, essa condição alterótica. Tem algo da ideia da sociedade, do arranjo social hoje, que nos coloca nesse alterotismo, nessa forma alterótica, extremamente... e aí, quem quer abrir mão do brinquedo? Quem quer abrir mão de alguma coisa? Quem quer abrir mão do seu celular? Quem quer abrir mão porque nos atinge naquele gozo infantil muito arcaico? E isso a sociedade neoliberal conseguiu fazer. A sociedade algorítmica está conseguindo fazer. E ser um senão a isso está caducando, né? Tá soando estranho, está soando, enfim, cacofônico, assim, está saindo, meu Deus, lá vem eles com aquela coisa lá do eu simbólico. Não, a questão é que os rearranjos nossos têm que ser reinventados tanto quanto estão na ordem do dia. Muito diferente, realmente, de fato. Eu vou dar um exemplo dessa semana que me fez pensar. Eu ainda estou com isso, assim, com um pano de fundo para pensar. Eu fiz parte de uma banca de dissertação de mestrado. E a orientadora é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito séria, uma psicanalista que trabalha naquela área há muito tempo. E a moça que escreveu a dissertação, na medida em que a banca ia falando, né, aqui e tal, como que ela respondia? Como é que foi a palavra da moça que estava sendo avaliada? Olha bem, realmente me fez parar para pensar. Ela dizia assim, gostei do que você falou, interessante isso que você falou. Ela cria uma inversão. Essa fala dela em relação ao que os avaliadores estavam falando. Ela cria uma inversão. Ela diz assim, é como se fosse assim, eu posso me apropriar disso que você está falando, pode ser interessante realmente para mim, né? Ela vai mapeando aquela fala do especialista, muito mais experiente que ela, dessa forma. É muito curioso, eu nunca tinha passado por uma situação dessas, assim, tão claramente enunciado na palavra. Tipo, gosto disso que você está falando, não gosto disso que você está falando, né? Como se ela fosse se apropriar apenas daquilo que ela quiser, do que os avaliadores estão falando. É interessante isso, né? Uma mudança radical. Cristiana, nós vivemos agora na pós-graduação, que eu sou o chefe da linha, né? A Mônica foi anteriormente da Psicologia, Psicanálise e Educação, e agora eu estou lá no colegiado, a gente discutindo uma questão do indígena que pede para a prova dele ser a língua portuguesa, a proficiência de língua estrangeira ser a portuguesa, porque ele não domina a língua portuguesa. E ele pede isso e pede mais, ele pede que a pós-graduação o ajude, porque ele não tem condição de estudar o português para poder fazer a prova, que ofereça condições para ele poder fazer isso. E é curiosíssimo, a instituição já vi com o peso dela, das regras, enfim, dos estabelecimentos de regra, etc., e eu só digo nessa hora, nós abrimos a porta, mas fechamos por dentro. A gente exclui a gente inclui excluindo. A gente inclui e exclui por dentro. A gente inclui e exclui por dentro. De maneira que não tem porta de saída. Quer dizer, ele entra, ele consegue entrar, porque agora tem as cotas todas e todas as modalidades que vão nivelando as possibilidades dessas pessoas entrarem. Mas nós não sequer pensamos em formatos de tese que não sejam os convencionais, aquelas estabelecidas pela CAPES. Então, nós sequer pensamos porta de saída para essas pessoas. Então, de certa forma, está nessa condição. Assim, qual modalidade nós vamos aqui, enquanto colegiado, inventar para que esse sujeito tenha êxito no trabalho dele? Esse é o nosso papel. Que aí acorda as pessoas para um título, que é o título do nosso programa,
que é educação, conhecimento e inclusão. É incrível. Você é doutor em educação, 2 pontos, conhecimento e inclusão social. Mas, enfim, é isso. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Falar alguma coisa? Vocês não trouxeram panetone? Gente, é mesmo! Panetone com champanhe, 11h54. Pois é, né? Faltou. Era para ter combinado um panetone e um champanhe aqui, a última reunião do ano. É verdade. É isso mesmo, Rinaldo. Nossa, e que reunião, né? Que reunião. Nossa, excelente essa reunião, muito bom. Foi ótimo, muito bom, gente. Muito boa. Gente, Também gostei muito. gostou? Muitíssimo, muito agradável, muito potente as nossas reflexões hoje, né? Questões profundas, né, que nos tocam muito no nosso fazer aí, que a gente pode dividir com os colegas, né? E acho que é assim que a gente avança. Fala, Rinaldo. Não, me destaque para isso, né? Porque eu acho que o Marcelo trouxe um trecho, um fragmento bem importante, consistente e importante do ponto de vista de como mostra a potência da orientação clínica nesse nosso trabalho, né? Eu acho isso fundamental, porque um dos receios que eu tenho é a velha carta do Freud para o Pfister, né? Que era o receio que ele tinha de que na fronteira ele pudesse se perder, né? Na fronteira com o outro discurso ele pudesse se perder, né? Então, a clínica continua sendo o nosso fio de Ariadne, né? Como a gente sabe voltar quando a coisa... dos riscos que a gente tem de se contaminar demais pelo discurso institucional. Acho que o trecho que o Marcelo trouxe é exemplar, muito consistente disso que a gente precisa discutir, precisa tornar consistente entre nós como intervenção, né? Intervenção típica da psicanálise, né? Então, bacana. Eu também acho que a gente coroa o ano aqui com uma boa e bela discussão. Cristiana, eu deixei uma observação no chat, mas a discussão já desdobrou, que já foi nesse caminho aí. Ah, tá, já foi respondido? Acho que o andamento das questões de falas aí já foi abrindo essa reflexão. Tá. Gente, então é isso aí, finalizando o ano, com essa riqueza toda, um ano de muito trabalho do GT, né? Nosso GT é bastante produtivo, e bom Natal para todos, né? Bom início de... Fazemos como as crianças, né, Rinaldo? Aquele panetone simbólico, de mentirinha, o drink lá do champanhe de mentirinha e tal, fazemos como eles. Tá bom, fica simbólico. Fica simbólico para nós, né? E, gente, eu fico pensando assim, o quanto a gente tem um trabalho hercúleo na mão, eu não sei nem como fazê-lo bem, mas, assim, ajudar esse governo a botar um país de pé. Eu acho que a gente tem essa obrigação em 2023, é agora, porque nós estamos numa situação muito, infinitamente pior do que 2020 e 2002, quer dizer, para 2003, agora nós estamos numa condição muito pior, e não só do ponto de vista da devastação, mas do ponto de vista de uma leva de pessoas que estão contra essa possibilidade de reconstrução. Quer dizer, a democracia se tornou um lugar da desilusão, né? Freud é perfeito em 27, né? O futuro da ilusão vai ser a desilusão com o futuro, e nós estamos vivendo essa desilusão com o futuro agora e com os valores democráticos. Eu ainda nem estou atordoado o suficiente para pensar como nós vamos ajudar, assim, o que a gente tem que fazer para realmente colaborar para isso, não, porque a gente esteve à beira do abismo, a meu ver, à beira do abismo, de passar um cheque em branco para a mudança constitucional, para o tempero geral e para culminar nisso que o mundo está nos levando, né? O mundo, de certa forma, ocidental está nos levando a isso. E seria a dinastia Bolsonaro, né? Porque os filhos viriam na sequência. Não há mais, dúvida. Né? Pois é. Seria isso. Por outro isso.
enfim, a Constituição seria essa sociedade democrática, mas só que não, né? Ela seria falsamente democrática, porque não precisa mais de militarismos para ocupar esse lugar. Você pode fazer assim, né? Com todas as instituições cooptadas, que é o que seria, que é o que aconteceria agora, né? Assim, as instituições, justiça, legislativa, etc., seriam cooptadas e funcionariam para manter uma dinastia, como disse Rinaldo. A meu ver, nós beiramos e ainda temos o perigo disso acontecer. Então, sim, realmente... com a volta da Michelle aí como candidata com apoio dos evangélicos. Mas vamos ver que entrada que a gente pode ter, quem sabe, né, para mandar alguma coisa para esse grupo da educação. Enfim, a gente está dialogando com o grupo dos direitos humanos lá nesse grupo, nessa rede de pesquisa em saúde mental. Mas vamos ver, né, se tiver alguma entrada. Na educação, se vocês quiserem, porque o grupo de transição está com um braço interno à FEUSP, por causa do nosso colega Daniel Cara. Então, a gente tem discutido, ele está na equipe de transição, então a gente tem discutido algumas propostas já para levar, o espírito está muito bom, muito promissor. Que bom, Rinaldo. Então, a gente pode também, vou traduzindo as nossas discussões aqui para lá. Atualmente tenho falado muito sobre a questão da inclusão, educação inclusiva, que é minha especialidade em particular, mas a ideia é que isso daí se espraie, que a gente vá trazendo essas discussões. Boa ideia. Que bom. Mônica Libera, a gente tem a Nilma Lino, né, que foi ministra lá da mulher. E a Macaé, né? A Macaé também está aí. A Macaé que está lá na equipe, né? A gente pode, junto com elas, aí, verificar o que é necessário para que a gente possa fazer isso que o Rinaldo está dizendo, né? Acho a universidade vai ter outro papel agora na mão do Lula. Eu acho que isso a gente está canal aberto, isso eu senti claramente. Ai, que bom. O novo ensino médio. Primeiro governo com 4 anos e meio de gestão, né? Porque já começou. Eu acho isso, sabe, que eu acho muito importante a gente se colocar nessa posição de trabalho. Realmente é terra arrasada, né? E eu acho que essa vai ser a diferença, né? Porque se a gente ficar esperando, como vocês disseram, é muita coisa contra, né? É um cenário muito hostil e coisas que a gente ainda nem entende direito, né? Realidades paralelas, muito complexo. Eu acho que esse engajamento vai fazer muita diferença, né? Sim. Mônica, seguramente, mas eu tenho receio porque a gente já está imaginando que vai ser diferente. Evidentemente vai, porque o tom é outro. Mas da gente ficar mais no ideativo do que na verdade, porque a crueldade do real, a virulência do real está em carne viva. E é curioso, porque está em carne viva justamente em razão de uma delinquência cognitivamente pobre. Porque o que está posto na ordem do dia nem é uma... Você não está contra uma outra ideia hegemônica, você tá diante da dissolução das ideias, assim, né, da pobreza cognitiva do outro lado. Mas ela está trazendo essa massa narcísica, esse narcisismo de massa, assim, e que não quer saber de verdade, nós estamos na pós-verdade. Então, fico pensando assim, a gente sabe que tem uma intenção boa, mas a gente não sabe como a gente consegue operar essa intenção para ela poder virar real. Então, a gente precisa realmente de um trabalho junto com, né, porque, gente, é claro isso, se o Lula errar, ele é fulminado. Assim como é claro também que o Lula não vai se reeleger, acabou para ele, tem que criar uma nova liderança, né? Ele está fazendo isso com a Haddad, vamos ver se emplaca, mas é um negócio difícil, vamos ver, né? E não fosse o Lula, não ganhava essa eleição de jeito nenhum. A figura do Lula foi crucial, né? Crucial. Com tudo contra, com toda essa força que houve contra, não fosse ele, nenhum outro candidato bancava o lugar. Sim. Com certeza. Não ganhou, e a moçada da periferia, viu? E assim, eu participei de muitas coisas na rua, e a moçada da periferia, essa moçada que foi para a universidade, essa moçada que foi mudou fruto das cotas, né? A gente está vendo isso, né? Agora, o ataque à universidade não é à toa, né, gente? Claro. O ataque agora, e a gente está sem bolsa, sem nada, né? Claro. Não é à toa, né?
E Vamos aí a resistir. dupla face do identitarismo, né? O identitarismo permitiu que isso se revertesse a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, o identitarismo faz um secto de exclusão por dentro também, que é uma coisa que a gente tem que ter um dia aqui para a gente poder Isso. falar sobre isso. Acho Aula que esse com é o alguém próximo que tem- assunto, Marcela. Esse é o nosso próximo assunto. Acho que seria ótimo. A É, gente, inclusive, Sim, discutir muito com você. bom. Vou ler o livro da Andréia, porque deve ser boa. É. Bom, Tchau, gente, gente, pessoal, preciso então. ir. um abraço, Feliz Bom ano fim pra de Um todos. beijo. ano. bom fim de ano, Tchau. Boa beijo. entrada de ano. Até lá. Vocês também. Tchau, pessoal. Obrigada, Mônica. Um prazer, vou parar aqui de gravar. Daí você manda que eu vou Mando, passar para os alunos. tá bom. Bom final de ano, viu? Um grande abraço. Você também, querida. Obrigada. Tchau.